Acontece que a origem desse conflito tem a ver com a Inglaterra, com o Império Britânico. Depois de tomar essa região aqui dos holandeses e de terem ficado ali por um bom tempo, depois da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra não conseguia mais manter nenhuma de suas colônias e foi deixando suas colônias saírem. Só que essas colônias, elas não existiam, não eram países que existiam antes. Então a Inglaterra foi mapeando a cartografia que ela queria e soltando essas novas colônias com suas independências. Porque a Inglaterra, no século XIX, era a potência hegemônica. A Inglaterra era o que os Estados Unidos foram no século XX. A Marinha Britânica era que determinava onde ia ter comércio, aonde não ia, quais mares iam ser navegáveis, quais não iam ser navegáveis. Quer ver outro conflito que começou por causa da Inglaterra e que está aí até hoje? Isso aqui, ó, Ilhas Malvinas, Ilhas Geórgia do Sul e Sanduíche, território argentino que foi dominado aqui. Os ingleses vieram, invadiram, os argentinos não gostaram, os argentinos reclamaram, os ingleses botaram gente aqui para povoar e no meio do século XX os dois países entraram em conflito armado. A Inglaterra, na época da Margaret Thatcher, deram uma resposta militar muito dura e os argentinos não tiveram chance alguma. Porém, até hoje, os argentinos não reconhecem esse território como inglês. Isso aqui, obviamente, é inglês, né, gente? O povo inglês sempre viveu historicamente aqui no extremo sul do Atlântico Sul, né? É um território inglês tradicional. Quer ver outro conflito que é culpa dos ingleses? Região da Caxemira. Não existia o país Paquistão, não existia o país Índia como é hoje. Essa região da Caxemira era um pequeno reino independente. Os ingleses vieram, colonizaram tudo. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra fraca, sem condições de manter o seu império, liberou ali, o Paquistão declarou independência, a Índia declarou independência. Esse pequeno reino já não tinha força nenhuma, era um reino fantoche dentro ali da colônia inglesa. Tanto a Índia quanto o Paquistão queriam anexar. O rei local era de etnia, de religião hindu, tentou se aliar com a Índia. Os paquistaneses não gostaram, foram lá e subsidiaram ali a população que era muçulmana. A Índia foi e tomou uma parte do território ao norte. Índia e Paquistão começaram a entrar em conflitos armados diretos por causa da região da Caxemira. E hoje esses dois países só não estão em guerra por causa dessa região, porque os dois se tornaram potências nucleares. Ou seja, os dois países desenvolveram armas nucleares por causa da guerra na Caxemira, por causa do conflito histórico que se desenvolveu a partir da bagunça do Império Britânico. Quer ver outra coisa legal que também começou por causa dos ingleses? Guerras do ópio. Os ingleses eles apoiavam duas coisas que eram legais só na Inglaterra: pirataria e tráfico de drogas. A Inglaterra dizia que se você fosse um pirata inglês e você roubasse navios de outros países e levasse os tesouros para a Inglaterra, você não era um pirata, você era um corsário da coroa. Ou seja, você podia ser um pirata, roubar em águas internacionais e fazer a lavagem do dinheiro, levando esse dinheiro para a Inglaterra. E na China, havia um grande número lá de empreendedores ingleses que dominavam terras na China. A China era muito vasta e não estava num momento muito bom, então os ingleses dominaram cidades, dominaram portos na China e eles plantavam lá a papoula e eles produziam a droga, o ópio, e vendiam na China. Eles faziam produção e tráfico de drogas. E o governo chinês tentava impedir, tentava sancionar, tentava acabar com o tráfico de drogas, porque estava causando sérios problemas de saúde e na economia chinesa por causa do problema sério do ópio. A Inglaterra fez o que? Ela mandou a marinha inglesa lá para prender os traficantes de droga? Não, para obrigar o governo chinês a aceitar o tráfico de drogas inglês. Quer ver mais aqui o que foi a origem dos ingleses? Final Final da Primeira Guerra Mundial,
O Império Austro-Húngaro, o Império Russo, o Império Turco-Otomano vão ser desfeitos. Quando o Império Turco-Otomano acaba, a França e a Inglaterra, as grandes vencedoras da Primeira Guerra Mundial, resolvem dividir as áreas do Império Turco-Otomano entre elas. Então, dois diplomatas, o Six e o Picot, são incumbidos da missão e eles começam a fazer a cartografia. Mas eles ignoram completamente quais etnias viviam ali, quais regiões, quais cidades existiam ali, quais religiões existiam ali. Ah, tem cristãos maronitas aqui, tem xiitas aqui em Mossul, tem sunitas aqui em Basra. Ignoram se tem um sultanato, um califato, eles ignoram completamente, traçam uma linha imaginária, a linha sobre a areia, ou a linha Sykes-Picot, que fica conhecida, deixando o norte da região para a França, o sul para a Inglaterra. A Rússia vai lá e fala: oh, esse pedaço aqui é meu, porque o Império Russo ele só ia ruir depois, né? Quem é destruído na Primeira Guerra Mundial é o turco-otomano mesmo. E não existia Síria, não existia Iraque, não existia Kuwait, não existia Líbano, não existia Israel nem Palestina. Existia uma região chamada Palestina, onde viviam palestinos. Existiam aqui algumas cidades já, né? Rafa, existia aqui Damasco, Beirute, Basra, Bagdá, mas não existiu o país Iraque, não existiu o país Jordânia, não existiu o país Kuwait. Acontece que depois, ao longo do século XX, a França vai se retirando. Depois da Segunda Guerra Mundial, a França está totalmente devastada, a Inglaterra em situação muito difícil. Então, eles vão aqui e desenham esses países para ir dando independência a esses países, porque eles desenham os países na conformidade que eles querem, dividindo recursos e botando governos que seriam governos marionetes. Então eles inventam a Síria, inventam o Iraque, inventam o Kuwait, essa região que se chamava Mesopotâmia dentro do Império Turco-Otomano e há séculos. Então eles inventam aqui o Iraque, a Síria, a Jordânia, o Líbano não existia. O Kuwait, você quer ver aqui o que é o Kuwait? Isso aqui é o Irã, aqui nós temos a Arábia Saudita e aqui eles desenharam o Iraque. E eles resolveram que o Iraque estaria numa posição muito favorável aqui no Golfo Pérsico e eles tinham que cortar um pouco o poder ali também do governante do Iraque para ele não se sentir demais. Então eles vieram aqui e criaram um paizinho aqui, o Kuwait. Então é que o Kuwait nada mais é do que o litoral do Iraque. Kuwait nada mais é do que o litoral do Iraque, que aonde seria a melhor região portuária do Iraque? Seria justamente aqui onde está a capital do Kuwait. Então o Iraque estaria aqui praticamente sem litoral. O Iraque acabou hoje. O Iraque tem, para não dizer que ele não tem ligação com o mar, ele tem isso aqui, ó. Então isso aqui foi a cartografia desenhada pelo inglês para poder manter o controle na região depois que ele saísse, depois que ele não tivesse o controle direto, o governo direto da região, mas para poder manipular essa região, porque eles desenharam essas fronteiras. E é dessa forma que o conflito da Venezuela hoje, se esse conflito se desenvolver de verdade, que nós não sabemos, pode ser uma coisa muito ruim aqui para a América do Sul, ter um conflito armado direto aqui na fronteira com o Brasil. E conflito armado gera problema com imigração, uma série de problemas. E se esse conflito vier a se desenvolver é justamente porque a Venezuela não acredita mais que os Estados Unidos têm capacidade de vir aqui bancar de polícia, de vir aqui bancar os seus interesses ultramarinos dentro do território alheio. Então a Venezuela pode querer fazer valer o seu direito que ela acha que vem sendo ignorado há décadas? Pode. Pode ser um blefe só para insuflar um nacionalismo porque o Maduro está colocando a Venezuela numa transição política, parece que ele quer abrir um pouco politicamente o país para aliviar as pressões políticas internacionais, para aliviar as sanções financeiras. Por outro lado, os Estados Unidos estão sancionando mais o Irã,
e estão começando a aliviar as sanções contra a Venezuela, já estão autorizando que empresas americanas voltem a fazer um maior volume de negócios por causa do petróleo venezuelano. Pois é, os Estados Unidos não é a terra da liberdade, do capitalismo, do mercado aberto. Lá o governo diz com que países e com que empresas você pode negociar. Então elas estão autorizadas a vir fazer negócio na Venezuela, comprar petróleo da Venezuela, investir na indústria de petróleo da Venezuela. Então a Venezuela está mudando alguma coisa, parece que vem mudanças por aí. Não sei como Maduro vai lidar com isso, ninguém sabe. Mas de toda forma, se ele quer fazer eleições que vão passar aí pelo crivo internacional, etc., ele pode estar chamando esse nacionalismo também. A oposição não pode ir de encontro à vontade do povo, ao nacionalismo, então a oposição não pode bater de frente direto com isso. Então ele pode estar usando só uma jogada, ele não vai invadir, ele não tem como arcar com todo o custo financeiro, político, social que isso vai causar. Não sabemos, mas se acontecer, a única coisa que nós sabemos é que a origem disso tudo, desse e daqueles outros conflitos que nós falamos, está na Inglaterra, no Império Britânico, na potência que legalizava pirataria e tráfico de drogas durante todo o século XIX, a potência que era o que os Estados Unidos foi no século XX, ela era no século XIX. A origem está lá, o problema está acontecendo até hoje. O que será que vai acontecer com esse conflito? Será que tem a ver com o petróleo sendo descoberto na costa da Guiana? Será que tem a ver com outros recursos minerais escondidos ali naquela região, mas que já são sabidos há muito tempo? Não sabemos. Mas são discussões geopolíticas atuais que nós vamos discutir ainda por muito tempo. E se você gosta dessas discussões de geopolítica tão polêmicas, tão acaloradas, manda aí para aquele seu amigo que também gosta dessa polêmica, que vai discutir isso com você no bar na sexta-feira. Já compartilha, curte aqui o canal, curte o vídeo e até a próxima.